E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? How are you? Tudo bom com vocês? Bom, meu nome é Eliano, estou aqui do canal Inglês para você. Vamos fazer uma aulinha aqui sobre as partes do navio. Não sou especialista em navio, apenas quero ajudar com a tradução e também com algumas frases e também conversação. Você pega os termos, vai estudando e eu posso ajudar vocês aí com a pronúncia, né? Quem já está nessa área, quem pretende, né? Tem esse objetivo aí de trabalhar no navio, vai precisar do inglês, né? Esse inglês técnico marítimo. Então vamos lá para essa aula, começando aqui com as partes do navio, tá? Eu vou ajudar aqui na pronúncia, enquanto eu vou falando, né? A pronúncia, vocês vão repetindo aí, tá? Vamos falar umas duas vezes para guardar bem. Depois para o vídeo, vai voltando, tá? Para, dá pausa, repete e aí gravando. Vai gravando isso aí, tá bom? Primeiro aqui, começa com a tradução está aqui, não vou, né, vocês vão olhar a tradução, a gente vai trabalhar só no inglês, tá? Então vamos lá, primeira pronúncia, ó. Bow, bow. Stern, stern. Starboard side, starboard side. Port side, port side. Afterward draft, afterward draft. Forecastle, forecastle. Apesar de ter o T aqui, tá? A pronúncia fica sem o T. Então você fala o quê? Forecastle. Ship. Toma cuidado para não falar muito sheep, senão vira ovelha, tá bom? Com dois Es, tá? Então aqui é ship. Quase ó, ship. Ship poop, ship poop. Deck, deck. Lá em cima, forward draft, forward draft, forward draft. Live works, live works. Dead ships works, dead ships works. Dead ships works. Water line, water line. Se você às vezes tem contato com pessoas da Europa, tá? Com inglês mais britânico, tá? Você pode ouvir essa palavra aí como water, tá? Inglês britânico, mais para esse lado, é water, water line, ok? Pode ser que você ouça isso também. Waterline or waterline. Cheek, cheek of the ship, cheek of the ship. Vent of the ship, vent of the ship. Desculpa, às vezes eu estou olhando para cá porque tem uma tela aqui desse lado, tá bom? Fica maior aqui, melhor de visualizar. Ship point, ship point. Freeboard, freeboard. Agora aqui, ó, length. Sei que às vezes pode ser meio complicado até conseguir esse TH ali, mas ó, length. A língua vai ficar entre os dentes, tá? Força no começo, ó, length, mais forte, e o resto é solto, ó, length, 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 ok? Mais uma vez, então, length, alright? Depois, superstructure, ch, finalzinho, ó, ch, superstructure, superstructure, ok? Afterward, diametral plane, diametral plane, diametral plane, diametral plane. Ship's mouth, ship's mouth. Tugboat, tugboat, tugboat. Ok? Bom, depois disso, vimos essas partes aqui. Agora, você vai gravar só nessa primeira aula? Não, não vai. Ok? É bom você revisitando essa aula, se você precisar guardar realmente isso aí, vai. Quanto mais você se expor a esse vocabulário, mais você guarda, tá bom? Vai ouvindo essa aula, às vezes você vai fazer uma caminhada, coloca essa aula para você ir ouvindo, memorizando, né, o significado de cada palavra. Bom, então significado aqui. Agora, vamos colocar isso em prática da seguinte forma. Eu preparei aqui, ó, algumas frases, ok? Para a gente, já com a tradução aqui, eu vou ler em inglês, tá bom? E vocês têm a respectiva tradução aqui embaixo, ok? Se eu consigo tirar isso aqui, não consigo, então vou ter aqui. Vamos lá. The front of the boat is called the bow. The front of the boat is called the bow, or the ship, se for o caso, né?
Pode ser que trocamos aqui pelo the front of the ship, ok? Então, no caso aqui seria navio. The front of the ship is called bow. Lifeboats, lifeboats are at the back of the ship, the stern. Lifeboats are at the back of the ship, the stern. Okay. Um, look, look right to see the coastline. Look right, à direita. Look right to see the coastline. That's the starboard side. That's the starboard side. The left side, I'm sorry, the left side of the ship is called port side. The left side of the ship is called cold. The left side of the ship is called port side, ok? Chamado, called. Alright? Vamos aqui, aí, né? Check how deep the water is at the front of the boat or at the front of the ship. It's the forward draft. Check how deep the water is at the front of the ship. It's the forward draft. How deep? Tem até uma música, Bee Gees, que eu assim, How deep is your love? How deep is your love? How deep is your love? Quão profundo é? Então, se for perguntar quão profundo é, por exemplo, essa região aqui, né? Então, se pergunta aqui, ó, How deep is, ok, the water aqui nessa região, aqui, por exemplo. Qual a profundidade da água aqui? How deep is it? Tá? Qual a profundidade que é aqui? How deep? Na música do Bee Gees, ele fala How deep is your love? Qual a profundidade do seu amor? When the ship goes backward, all right, when the ship goes backward, it's the afterward draft. When the ship goes backward, it's the afterward draft. Sailors often work at the front of the ship on the forecastle. Sailors often work at the front of the ship on the forecastle. Enjoy the view from the highest part of the ship, the poop deck. Enjoy the view from the highest, mais alta, from the highest part of the ship, the poop deck. Ok? Isso. Sorry, excuse me, tá vendo? Eu acabei tossindo e eu falo o quê? Excuse me. Me desculpe, né? Excuse me, tá? Para quem isso aqui, tá? Ó. Excuse me. Me desculpe. Walk on the floor of the ship, which is called the deck. Walk on the floor of the ship, okay, which is called the deck. All right? Mais uma aqui. Measure the depth. Measure the depth of the water at the front of the boat again. It's forward draft. Measure, esse é o verbo medir, ok? Esse é o verbo medir. Sorry. Meu filho aqui acabou de me mandar uma mensagem aqui. Ok? Measure the depth. A profundidade of the water at the front of the boat again. The front of the boat again. E por falar nisso, eu estou fazendo essas aulas também por causa do meu filho, né? Ele que me pediu para ajudá-lo ali a guardar essas nomenclaturas aí do navio, tá bom? Isso, eu sou professor de inglês já há 20 anos, 24, são 2024, há 24 anos então, desde 2000, tá? Eu tenho um canal aí, no caso, inglês mais voltado para o ambiente corporativo, mas ele me deu essa ideia, pai, me ajuda aqui, tá, preciso guardar esses nomes aqui, então, e tô ajudando ele e também ajudando vocês aí, ok, quem precisar desses termos aí, inglês técnico aí, tá? Então, não entendo, tá? Eu nunca trabalhei em navio, mas os termos, por a gente ter experiência com inglês, a gente consegue, vai pesquisando e pode ajudar com a pronúncia, com algum contexto, né? Então, se tiver, às vezes, uma coisinha aqui que, às vezes, está fora do contexto, né? Vocês podem deixar também ali no comentário, tá? Ok, eu agradeço, right? Então, vamos lá aqui. Keep the bottom of the ship clean to avoid problems. Bottom ou bottom, você pode pronunciar também, que é a parte de baixo de alguma coisa. Então, você tem, por exemplo, aqui você tem the top, você tem o topo, por exemplo, de uma garrafa, de um copo, e aqui você tem the bottom. Então, você tem the bottom of the ocean, seria o fundo do oceano. Ok?
Então, keep the bottom of the ship clean. Mantenha ele. Keep calm. Lembra daquela expressão? Keep calm. Mantenha-se calmo. Fique calmo. Keep calm. Daquele aquele whisky Johnny Walker, tá escrito assim, ó, keep walking. Tipo, continue andando, né? Keep the bottom. Mantenha the bottom of the ship clean. Avoid problems. Evitar problemas. That's the life works. Excuse me. I'll have a sip of water. A sip of water, essa frase aqui, você pode falar aqui. I'll have a sip of water. Eu vou tomar um golinho de água. Vou tomar um pouco de água. A sip of water, ok? I'll have a sip. I'm sorry, o corretor acabou jogando como verbo. Não quero usar como verbo. I'll have a sip of water, ok? Então sempre é só um golinho. E aqui você tem um jeito de você falar. Quando você for pedir alguma coisa, tá? Se quiser pedir um café, sei que é o inglês técnico aqui, mas tá vendo? Você tá lá no navio, sei lá, você tá viajando, enfim. Você vai falar, eu quero um café, por exemplo. I'll have a coffee, por exemplo, tá? Daqui já fica correto para você, tá vendo? I'll have a coffee, um jeito de você falar, eu vou querer um café. Nesse caso aqui, eu vou tomar another sip of water. Vou tomar um outro golinho de água. Ok, né? Próximo aqui. The ship's structure under the water is the dead ship's works. The ship's structure under the water, or water, is the dead ship works. The water's edge against the ship's side is the water line. The water's edge against the ship's side is the water line. Então, ou seja, edge. Isso aí é a borda. Você tem a sua mesa e você tem o edge, né? Ok? Então, todo mundo está muito apreensivo. Então, existe uma expressão em inglês que fala assim, on the edge of the chair, on the edge of their seats, por exemplo, né? Está todo mundo apreensivo à beira. On the edge. Alright? So, the water's edge against the ship's side is the water line. The ship's side has a strong part called the cheek. Cheek, ok? Cheek, bochecha. The ship's side, isso aqui é ships. SH em inglês tem som de sh. The ship's side has a strong part called the cheek. Keep the air flowing inside the ship through the vent. Keep the air flowing. Keep the air flowing inside the ship through the vent. Mantém então o ar flowing inside the ship through, através, que nem no drive through. Você dirige através, drive through. Mas lá é com TH, às vezes está escrito isso aqui, né? THU, é a forma curta, tá? Então é a mesma coisa. Então, através, ok, the vent, alright? Vamos baixar aqui um pouquinho. The front part of the ship is its point. The front part of the ship is its point. Okay? Make sure the ship stays above the water with enough freeboard. Make sure the ship stays, fique, above, acima, above the water, alright, with enough freeboard. Ok, se você precisar da palavra abaixo, que seria o oposto do above, below, ok? The ship's length is how long it is. The ship's length is how long it is. Aí você pode perguntar, how long is the ship? Você pode fazer essa pergunta, qual comprido ou qual o comprimento do navio, ou de qualquer outra coisa, tá? Qual o comprimento da corda, por exemplo, tá? How long is the rope? Alright? Falar nisso, inglês técnico aqui para falar nisso, existe uma expressão em inglês que fala assim, I'm feeling, quando você não está se sentindo muito bem, I'm feeling a bit under the weather. Não sei se alguém já conhece isso aqui, que essa expressão tem uma origem marítima, tá? Dizem, né, ou seja, que essa expressão feeling a bit under the weather, que você não está se sentindo muito bem, que você fala assim, hoje eu não estou muito bem, estou meio, sei lá, uma dorzinha de cabeça, não está doente realmente, mas você está com uma dorzinha de cabeça, o corpo não está bom, sabe? Você está meio desanimado, não sei, ou você acha que você vai começar a ficar doente. Existe, como é que você quer sair hoje à noite? Desculpa, mas hoje não vai dar, porque I'm feeling a bit under the weather. Dizem que essa expressão, ela vem de quando, por exemplo, o marinheiro, né, estava às vezes passando mal no navio, tal, e ele era mandado lá para, né, dentro do navio. Então, ele ficava protegido do tempo,
the weather. Essa palavra aqui, weather, significa o tempo, o clima. Então, não estou bem, tal. Então, ele era mandado, vai lá descansar um pouco lá. Ele entrava, então, ele ficava protegido do tempo. Então, toda vez que o Mariette não estava muito bem, ele era mandado para baixo lá. E ele ficava, então, under, que é abaixo, under the weather. Tá? Dizem que é a origem dessa expressão, quando você pode usar à vontade, qualquer dia, qualquer lugar, tá? No dia a dia seu, não só para no navio, ele, tá? Se você não está muito bem hoje, hoje eu não vou sair, não vou estudar, because I'm feeling a bit under the weather, ok? Crew members live and work in the superstructure. Crew members live and work in the superstructure. A smaller boat helps bigger ships dock. That's a tugboat. Smaller boat helps bigger ships dock. All right? That's a tugboat. Então tá aí. Bom, agora aqui a gente tem eu preparei uma conversation para exemplificar, para ilustrar e também para ter uma prática maior aí com esse vocabulário, tá? Tem a tradução logo abaixo, eu vou ler só em inglês, vocês vendo a tradução aqui, ok? Então vamos lá, começa aqui, ó. Então uma conversa bem tranquila ali, o cara chega e fala: Hey, how was your day at sea today? How was your day at sea today? How was, passado do verbo to be. Tá? Se fosse perguntar no presente, seria how is your day? Como está o seu dia? Nesse caso, how was your day at sea today? O cara responde: It was smooth. It was smooth. We were doing some maneuvers with the tugboat. It was smooth. Foi tranquilo, de boa, smooth, algo liso, tranquilo, tá? Smooth. Tem até, quem às vezes pode estar pensando, existe aquela vitamina batida com leite e outras vezes só com água, mas com frutas, sabe? Algumas lanchonetes são chamadas de smoothie, porque ele é macio, sem pedaços no meio, né? Então ele é bem batidinho. Então algo smooth é uma superfície bem lisa, tranquila. E o dia também seu pode ser smooth, right? It was smooth. We were doing some maneuvers, okay? With the tugboat. Então, são algumas manobras aí, né? Maneuvers. O cara responde: Oh, nice. Did you keep an eye on the bow and stern of the ship? Okay? Did you have, né? Did you have to keep an eye on the bow and stern of the ship? O cara responde: Definitely. Definitely. I kept an eye on the bow and stern the whole time. Kept é o passado do keep que vocês viram aqui. Keep an eye, manter, ficar de olho. I kept an eye, eu fiquei de olho, tá? I kept an eye on the bow and stern the whole time. Did you, uma pergunta no passado, ao certo, no passado, did, tá? Então joga o verbo need do precisar aqui no passado. Did you need to adjust anything on the starboard side or port side? Did you need to adjust anything on the starboard side or port side? No, everything was calm. Everything was calm, but I had to check the forward and backward draft a few times. Had, passado. O had que está aqui, ó, ele é passado do verbo to have, tá? Que é do verbo ter. Então, I had to check the forward and backward draft a few times. A few times, algumas vezes. Se você às vezes conhece, eu posso usar o sometimes, pode usar. Ok? I had to check the forward and backward draft sometimes, separado, tá? Ok? I'll have another sip of water. Excuse me, esqueci de perguntar, de falar excuse me, com licença, tá? Também excuse me pode ser com licença também. How was the deck? Did you need to handle anything on the superstructure? How was the deck? Did you need to handle anything on the superstructure? Oh, the deck was fine. Okay? No issues there. Issues é outro jeito de você falar problemas, questões, no issues. Alright? Se alguém falar assim, oh, that's an issue. Isso é um problema, cara. Tá acontecendo isso. Yeah, that's an issue. Então a gente tem que resolver isso. That's an issue. Issue. Okay? Oh, the deck was fine. No issues there. Okay, the superstructure was stable too. Right? The superstructure was stable too. Right? Oh, great. What was the freeboard height today? Height, altura. Ok? What was the freeboard height today? Se alguém perguntar para você, are you
Afraid. Are you afraid of heights? Are you afraid of heights? Você tem medo de altura? Are you afraid of heights? Ok? Vamos ver lá. E aí, continuando. The freeboard was within standards. Nothing out of the ordinary. The freeboard was within, dentro, within standards. Nothing out of ordinary. Nothing out of the ordinary. Nothing out of the ordinary. Vamos treinar isso aqui. Within, então é dentro. Você tem que dirigir within the speed limit. Então, alguns exemplificando você guardar bem, tá? Você tem que dirigir within the speed limit, dirigir dentro, não do navio, né? Se você estiver dirigindo o carro, né? Within the speed limit, você vai ter que dirigir dentro do limite de velocidade. Ok, nesse caso aqui, tudo estava dentro dos padrões, within standards. Nothing out of. Você pode falar isso aqui, ó, como out of, que fica a pronúncia legal, tá? Fica até fácil de fazer. Nothing out of ordinary. Nothing out of ordinary. Ok, nothing out of the ordinary. Nothing out of the ordinary. Ok? Eu não quero falar assim. Você pode falar normal. Nothing out of. Nothing out of the ordinary. Nothing out of algo parecido com isso, né? Out of the ordinary, ok? No ordinary, algo simples, né? Comum, do dia a dia. Por isso você tem a expressão extraordinary, tá vendo? Em inglês você tem isso aqui, extraordinary, ou seja, ordinário, simples. E do português você tem o que? Extraordinário. Em inglês também. Ordinary, algo comum, simples. Extraordinary, algo extraordinário, fora do comum. Oh, sounds good. Que legal, cara. Outro jeito de você falar sounds good. Legal, né? Oh, sounds good. Seems like it was a smooth day. Né? Então parece que foi um dia bem tranquilo, a smooth day. Yeah, it was. No major complications. Né? Sim, foi bem legal. Foi mesmo. Tá? Então ele falou que it was a smooth day. E aqui ele falou, oh, yeah, it was. Parou ali. No major complications. Sem grandes complicações. Eles são major, porque major é outra forma de você falar principal, tá? Sem complicações assim grandes, principais, assim, dignas de tirar o seu sossego, por exemplo, né? Vamos dizer assim, tá? No major complications. Posso usar, se você conhece talvez o big, pode usar. No big complications, ok? Se você quisesse usar lá em cima, a gente viu a palavra issues também, daria certo aqui também. No big issues, ok? Sem grandes problemas ali, tá? Acho que acabou. É isso aí. Bom, acho que foi uma aula legal. Se você gostou, tá? Deixa aí o like, ajuda a divulgar o canal, né? Se você aí tem parentes e amigos também que precisam desse inglês técnico marítimo aqui, tá? Vou manter algumas aulas aí, sempre colocando alguém com uma certa frequência para ajudar quem precisar desse inglês técnico aí. E também ajudar não só no inglês técnico, mas também no inglês do dia a dia, caso, né? Você vê que a gente vai dando algumas dicas aí, algumas expressões, tá? Para que você possa desenvolver não só o inglês técnico, mas também o inglês. Você não vai ficar o tempo todo no navio, você vai conversar com as pessoas ali no jantar, ou enfim, no dia a dia, o inglês padrão, e depois, lógico, que você vai recheando esse inglês com a parte técnica, né, que é necessário saber. Beleza? Bom, deixa aí os comentários, sugestões, né, algumas críticas aí, não gostei, aqui foi legal, pode fazer assim, tá? Que aqui também, ou seja, eu conheço bem inglês, como falei antes, mas aqui, o inglês técnico aqui a gente também tá aprendendo, mas eu posso ajudar aí quem está precisando, principalmente com pronúncia e tal, tá bom? É isso aí, beleza? Então, muito obrigado, thank you very much. Vamos só aprender aqui, tá vendo? Aqui a gente vai entrar como a despedir de alguém, então eu falo assim, thank you very much, o jeito que você falar, muito obrigado, ok? Thank you very much, que a gente pode falar, então, despedir. See you next time. Eu posso falar isso aqui, ó. See you next time. Vejo vocês na próxima vez. See you next time. Eu posso falar bye, que seria tchau, ok? Bye. Não procura usar muito bye bye, assim, é muito infantil, assim, tá? Bye bye, parece uma criancinha falando. Então você fala simplesmente bye uma vez, ó, bye. Agora você pode colocar um take care aqui, que é bastante usado para vocês pedirem, oh, bye, take care, tá bom? Então, seja bye, até mais. Que take care é uma forma de vocês pedirem, não tem uma tradução literária aqui, tá? A gente fala assim, até mais, tal, bye, take care. Você pode falar bye, take care. É isso aí, alright? So, bye, take care, see you next time. Bye.